Vamos lá, pessoal, aula 4, feedback e ajustes. Hoje vamos aprender a ferramenta de feedback e saber a importância que ela tem para que a gente possa aplicar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, melhorar cada vez mais o nosso conteúdo que a gente está roteirizando, que a gente está gravando, tá? Então, é importante esse olhar de fora. A gente tem uma mania de levar apenas o lado ruim através daquela crítica que a gente recebe. Então, o pessoal está aqui, começa a interagir, comentar com o teu vídeo e aí você já fica um pouco chateado ali pelos comentários, né? Às vezes não é aquele comentário que a gente espera, mas a gente tem que começar a aproveitar essa visão externa, essa visão de terceiros, para que a gente possa começar a implementar algumas melhorias, tá? Então, a gente deve começar inicialmente fazendo uma autoavaliação. Então, pega, por exemplo, alguns vídeos de quando você começou a gravar, ou então algum conteúdo que você porventura tenha gravado antes da gente começar a fazer esse curso. Sem um olhar relacionado às técnicas que a gente já passou de gravação, sem aquela técnica de cenário, iluminação, sem todas as melhorias que a gente já vem desenvolvendo a cada aula, e faz ali uma análise do teu próprio conteúdo. O que é que você gravava? Isso, os stories, tua presença digital, como é que funcionava antes, né, da gente estar fazendo esse curso. Então, vale a pena você já fazer uma autoavaliação. Olhando ali, ó, a tua voz e a dicção, como é que você fazia, a tua organização e construção das falas, né, como é que era antes de você ter a ideia de roteiro, de improviso, a questão da tua naturalidade, expressão, se você se preocupava com isso, em estar olhando diretamente, por exemplo, para a câmera, né? O ambiente, a qualidade do som, a qualidade de imagem, as interrupções e barulhos que teriam, por exemplo, no ambiente, né? Em todo o cenário. Então, vale a pena você fazer essa autoavaliação. Em relação também a conteúdo, a qualidade do conteúdo que eu apresentava, que eu trazia, e também serve como parâmetro para que eu possa mostrar a minha própria evolução. Então, caramba, antes eu fazia o vídeo dessa forma, tal, hoje eu já estou conseguindo entregar com essa visão, com essa melhoria aqui, né? Eu mesmo eu faço sempre essa autoavaliação. Se eu vou pegar um material meu que eu já produzi alguns anos atrás e for olhar o de hoje, aí a gente vê que está numa constante evolução, né? De posicionamento, de qualidade de entrega de imagem. Então, a autoavaliação é o primeiro ponto aí para a gente ter esse feedback. Depois a gente começa a avaliar o feedback que é externo. Então, aquela participação que a gente tanto buscou, né, aquele engajamento ali através de comentários, através de curtidas, começar a analisar como é que são aquelas métricas e onde que eu posso aplicar e pontos de melhoria. Então, como é que eu vou receber esse feedback? Primeiro, eu vou escutar sem me defender. Como assim, Alisson? Nem sempre eu preciso estar me justificando, nem entrando em conflito com quem fala em alguma coisa. Simplesmente você agradece e que vai continuar numa constante melhora, né? Esses dias, hoje pela manhã, na verdade, eu estava assistindo um vídeo de um cara que estava reclamando sobre o mercado de João Pessoa, da dificuldade que era você contratar pessoas, mesmo tendo um bom cargo, um salário com benefícios, e a dificuldade de você estar contratando profissionais que possam ocupar essa vaga. E aí eu vi ali um monte de pessoas comentando sem nem saber quanto que era a vaga, o que era, para que era, qual era a função, quais os valores, quais os benefícios. E aí o pessoal já coloca assim, também pagando uma miséria de salário, as pessoas nem sabem quanto que era o salário, nem a vaga. E esse cara, pacientemente, né, que estava falando sobre esse problema, começou a responder às pessoas. Então, o que é que ele trouxe com isso? Um maior engajamento. E também, caso estivesse de forma errada, algum posicionamento que ele colocou, que ao meu ver não foi nenhum posicionamento, é uma dificuldade real, mas ele estava ali oferecendo, ele começou a responder, dizendo, ó, pessoal, eu estou oferecendo um salário aqui entre 3 mil e 5 mil reais, mais R$ 1.000 de benefício, para uma pessoa trabalhar presencial, sendo como social media, né, e ter alguma experiência, você não ser júnior, você não ser uma categoria júnior. Para você que não sabe, assim, em relação à categoria, a gente tem ali, em níveis de profissionais, as pessoas falam entre júnior, pleno
e sênior, tá? O júnior é aquele que está começando a carreira, recém-formado, começando as atividades e precisa de um auxílio maior por parte dos profissionais que já exercem aquela função dentro da empresa. Então é o cara que está aprendizado, está começando ali. O pleno é um cara que é considerado intermediário, é um cara que já tem alguns anos de experiência, já trabalhou em projetos relacionados à função, né? Já tem algum resultado, alguma entrega, já trabalhou em alguma empresa de relevância. E o sênior é aquele cara que já tem uma grande experiência na função, que já passou e tem um feedback positivo de vários projetos com resultados positivos, já passou por projetos também que tiveram resultados negativos, tem experiência na vaga e consegue ter capacidade, né, tem skills, habilidades ali de gerenciamento também de equipes. Então é um cara que é sênior, um cara que consegue tocar um projeto e ser responsável por um projeto muito maior, ser responsável por um projeto maior dentro da empresa. Então a gente tem, falando a grosso modo, essas categorias, tá? Para você não... Mas aí, voltando para o meu exemplo, o cara começou a responder todas essas questões ali dentro dos comentários que surgiam. Então as pessoas iam lá, fazendo um hater, fazendo algum comentário maldoso, e ele respondia educadamente: ó, pessoal, só para explicar, a função é essa, tal. O que é que ele ganhou com isso? Muito engajamento, ganhou a simpatia de outras pessoas também, empatia, quando a gente começa a falar de posicionamento, que ele foi super educado respondendo, e as pessoas começaram a ver isso, começaram a curtir os comentários dele, começaram, né? Então, tem isso. Nem sempre eu preciso me defender em relação a como se eu estivesse errado sobre aquele posicionamento. Apenas coloquei a minha opinião, mas estou interagindo ali de forma educada. Segundo ponto para ser analisado no feedback, a gente filtrar ali o que é que tem sentido, né? Se for uma crítica construtiva, eu absorver para mim e começar a aplicar aquela crítica nas próximas publicações. Se não fizer sentido, então eu coloco o meu posicionamento de uma forma educada, também sem desmerecer, sem agredir ninguém, né? Mas aí eu vou começando a filtrar. E eu trago para minha construção, apenas o que for positivo, tá? E transforme a crítica em ação. Então, se realmente a pessoa que está comentando tiver, vamos supor que esse exemplo que eu dei, o cara realmente estivesse aplicando um salário muito abaixo do mercado. E aí as críticas começarem a surgir e o cara vê, opa, peraí, eu preciso rever aqui essa questão da vaga que eu estou oferecendo, preciso rever aqui a questão do mercado, ver como é que está se posicionando e fazer as alterações necessárias para que eu evolua com aquilo ali, tá? Então, eu preciso realmente ter uma ação, fazer alguma determinada ação para que isso traga essa melhoria. E eu estou utilizando o quê? O feedback. O feedback constante ali dos comentários. E, veja, toda vez que eu gero comentários e discussões e grupo, e como se fosse um fórum dentro das minhas publicações, eu estou gerando engajamento. Lembra daquela aula, revisando aqui a questão do algoritmo, vai começar a entender a relevância daquele conteúdo para começar a dispersar para mais pessoas e trazer aquela informação para mais gente. Então, a estratégia acaba dando certo, né, em relação ao aumento do engajamento e entrega para mais pessoas, tá? Então, Alisson, recebi um feedback, verifiquei que aquilo ali realmente precisa ser um ponto de melhoria, o que é que eu faço? Vamos desenvolver ali um plano de ação. Então, todas as ações que eu for tomar relacionadas a melhorias, a mudança da minha prática que eu realizo, né? Isso não somente, pessoal, eu como pessoa, como influencer, como persona digital, mas quando eu presto serviço também para outras empresas, né? Quando eu estou ali trabalhando dentro de uma determinada empresa e preciso me posicionar digitalmente ou dentro do LinkedIn, que é um perfil mais profissional, dentro de alguma ação que eu estiver trabalhando, mesmo que seja offline, para tudo que eu preciso fazer na vida, eu preciso fazer esse plano de ação. Porque essas críticas, esse feedback, vamos levar em consideração que eu estou no offline. Eu estou trabalhando numa determinada empresa. Então um superior meu, ou um supervisor, um coordenador, vai chegar para mim e falar assim: Alisson, eu acho que essa posição, essa fala que você fez com o cliente, eu acho que a forma que você está conduzindo esse trabalho aqui não está ok. Então a gente tem esse ponto de melhoria.
Então esse feedback ele pode ser absorvido também no offline, tá? Tudo que eu falo aqui, ele pode ser aplicado também no offline. E para isso, para essa mudança acontecer, eu preciso fazer um plano de ação. Eu preciso colocar etapas para que eu possa seguir, para que isso não aconteça mais, né? Para que eu não repita aqueles erros. E aí, para isso, eu preciso construir esse plano de ação, tá? Então, preciso informar ou pensar ali, né? Escrever o que é que eu quero melhorar, como que eu vou treinar para que isso aconteça, essa melhora aconteça, e quanto tempo, quando é que eu vou fazer acontecer, né? Então, levando para o exemplo offline que eu falei, vamos supor que eu trabalho ali, estou trabalhando como auxiliar administrativo de um determinado escritório, e aí o pessoal pega, Alisson, tem esse trabalho aqui, tem essa reunião para acontecer, você vai precisar fazer uma ata de uma reunião, me acompanhar aqui nessa reunião e precisa desse documento entregue. Só que aí você não desenvolveu um bom trabalho, você não prestou atenção, a sua postura dentro da reunião não foi legal, né? O documento que você escreveu ali, que você fez, não foi um bom documento, a entrega ficou ruim. E aí o teu chefe chega para conversar contigo e fala assim, Alisson, ó, eu entendo, talvez você não tenha o conhecimento de fazer, mas eu acho que você tem esse ponto de melhoria, eu vou te chamar para mais reuniões, estou aqui à disposição, que essa tem que ser a postura de um chefe também, estou à disposição aqui para que a gente possa construir essa melhoria, se você estiver precisando fazer algum determinado curso, treinamento, a gente bater um papo sobre isso, posso colocar algumas pessoas para te explicar também como é que faz, enfim. Isso aí, só levando em consideração o exemplo que eu já falei de categorias, você acha que isso é um funcionário júnior, pleno ou sênior, que pode passar por essa situação? Normalmente é um funcionário júnior. Se eu tenho um funcionário pleno e passo por essa situação, já não é mais aceitável. Entende? Em relação a categorias de contratação e categorias e funções dentro da empresa. Mas vamos lá, voltando para o exemplo. Então eu, Alisson, peguei aquele feedback ali, que foi um feedback positivo em relação ao crescimento, mas negativo da minha performance. Então eu vou lá, pego e crio um plano de ação. Eu disse, caramba, eu preciso fazer um treinamento melhor aqui em secretariado, eu preciso ver a questão de documentação, vou procurar algumas aulas e um curso online, saber como é que faz documentos oficiais dentro de uma empresa. E aí procuro aquela melhoria. Numa próxima reunião, provavelmente eu já vou aplicar aquela minha melhoria. Agora, se eu sou aquele cara que eu pego só o feedback e digo assim, esse cara não sabe o que está falando, não vou levar, não tenho nenhum tipo de plano de ação, a probabilidade que você, na próxima vez que ele for pedir que você fizer e entregar um mau resultado, você vai ser descontinuado da empresa. Isso é o exemplo offline. Online é a mesma coisa. Então se eu estou falando ali, eu estou fazendo a captação, aí um cara chega e fala, essa luz aí, o posicionamento dessa luz, você pode fazer uma melhoria se você botar ela um pouco mais para o lado e tal. Aí você ignora totalmente, nem agradece esse feedback, o cara está te dando um feedback de graça, sem ganhar nada. E aí você, em vez de aproveitar, agradecer, permanece no erro. Não faz nenhum tipo de plano de ação, ignora e segue. Então, a tendência é que você perca, inclusive, a audiência, e esse cara que te deu o feedback deixa de te seguir, porque o cara nem me agradece, nem faz nenhum tipo de interação, nem nada. Então, a tendência é essa. Então, a gente montar esse plano de ação e executar realmente buscando sempre a melhoria. E para concluir, a gente tem que revisar sempre o trabalho que a gente está executando. Em relação à gravação, a pontos de melhoria de vídeo, né? Então a gente está em constante evolução, buscando novas tecnologias, buscando novas formas de configurar, por exemplo, o telefone para gravação. Alisson, pulei do telefone para começar a gravar com a câmera aqui agora. Estudar o menu da câmera, estudar como é que ela funciona, como eu posso buscar o máximo de entrega daquele material, né? Eu estou gravando aqui, por exemplo, com a minha câmera, e recentemente aqui eu descobri essa questão do controle remoto. Então facilitou bastante a minha vida com uma simples configuração. Baixei o aplicativo no celular, coloco o REC para gravar, eu nem preciso me levantar, fico aqui sentado, já vejo o que é que foi gravado, tenho acesso aos arquivos da câmera do telefone, que eu consigo fazer a transferência direto aqui para o telefone. Se eu quiser editar depois, no próprio telefone eu posso fazer. Então, isso vem com o quê? Assistindo vídeos, buscando conteúdo na internet, né, para sempre buscar essas melhorias, tá bom? Então valeu, pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima aula.